Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos na Conferência Internacional de Fevereiro de 2022 e estamos antecipando algumas mensagens. Já chegamos à mensagem de número 2. E como hoje é domingo, lembrando que no dia do Senhor é sempre bom nós lembrarmos ao Senhor, honrá-lo com os nossos bens. Lembre-se de fazer as suas ofertas, tanto para a obra, seja as missões no exterior, seja a estância é minha e também o próprio Instituto Vida para Todos e também a sua obra regional e também a igreja da sua localidade. Muito bem, a mensagem 2 tem por título A Revelação da Igreja. Nós estamos em Mateus de capítulo 16. Perdão. Eu havia falado na mensagem anterior como o Espírito é maravilhoso. Nós terminamos com o capítulo 15, o último semestre de conferências, e nós começamos exatamente em Mateus 16. E eu fiz uma retrospectiva do capítulo 1 até o capítulo 15, na mensagem 1, e também nós entramos e falamos um pouco do começo do capítulo 16, sobre os sinais dos tempos. Porque a partir do capítulo 16, Cristo revela a igreja. Até então, o rei do reino dos céus foi apresentado por Mateus, desde o capítulo 1 e o capítulo 2, o seu nascimento e também a sua fuga para Egito e a volta do Egito, e se estabelece com a sua família em Nazaré, e mais tarde ele se muda para Cafarnaum, ali junto à beira-mar. E depois de ter sido batizado, inicia o seu ministério depois da tentação do diabo. O rei começa a pregar o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essa é a situação lamentável, lastimável que se encontra hoje na terra, desde que o homem caiu, se desconectou de Deus. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas graças a Deus, Deus enviou seu Filho por nome Jesus, que tem por missão salvar o seu povo dos pecados dele. E não só isso, ele também tem por nome Emanuel, que é Deus conosco. Esse Filho de Deus, Jesus Cristo, trouxe o próprio Deus aqui na terra junto com os homens. E nós, então, através de Jesus, nós temos uma porta de entrada para nós estarmos em Deus. E a partir do capítulo 5, 6 e 7, ele estabelece as leis do reino dos céus que regem esse reino diferente de todos os reinos dessa terra. Nós estamos hoje no reino dos céus, onde ele governa com as leis celestiais, as leis orgânicas da vida. E a partir do capítulo 8, então, nosso Senhor Jesus começa a fazer suas curas, porque a situação aqui na terra realmente está muito triste, muito cheio de problemas, mas graças a Deus ele chegou para colocar todas as coisas em ordem. E a salvação para essa terra é o estabelecimento do reino dos céus. Quando o governo celestial chega, a vontade de Deus é feita e todas as coisas são colocadas em ordem, graças ao Senhor. E nós vimos também aí para frente, Jesus então passa a pregar o evangelho do reino novamente ali, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E capítulo 10, ele então
chama os seus 12 discípulos e ele manda os 12 como 12 apóstolos para fazer o mesmo que ele fazia, né, pregando o evangelho do reino e com autoridade curando todas as pessoas. E capítulo 11, nós vemos um problema de João Batista, nós já falamos muito sobre isso. Nós não queremos, irmãos, que formar, né, deixar de seguir o Senhor, seguir o Espírito e acabar formando uma nova religião. E quando nós trabalhamos fora de Deus, fora de seguir a Cristo, só dá canseira, só dá esgotamento. Mas graças a Deus, Ele nos ensina a trabalhar no descanso. Isso está no final do capítulo 11. E aí daí para frente houve muitas situações, né? Começa então a oposição pelos líderes dos judeus e também o próprio João Batista é decapitado, mostra um triste fim, né, de um homem tão usado por Deus como precursor do nosso Senhor Jesus e não soube sair, né, a tempo e seguir Jesus. E por fim, né, nós vimos que Jesus foi para Tiro e Sidom e alcançou a mulher cananeia. Isso quer dizer que pela oposição dos principais líderes dos judeus, Jesus então se tornou um pedaço de pão que caiu da mesa dos filhos, que é Israel, né, e chegou até na região da Fenícia, a região do Líbano de hoje. Então isso mostra que o Senhor nos alcançou, né, pela rejeição dos judeus, pela rejeição de Israel, a graça chegou até nós. Então é a nossa vez. Vamos trazer, né, na plenitude, né, dos tempos dos gentios, vamos cumprir o que a igreja tem que cumprir aqui na terra. E a partir do capítulo 16, então, vem uma grande virada, como eu comecei a falar na primeira mensagem, porque até então ele veio aqui na terra, o rei veio aqui na terra resgatar os pecadores, resgatar as pessoas que estão enfermas, doentes e também as pessoas que estão endemoniadas, e para que pudessem entrar no reino dos céus por uma porta que eu disse muitas vezes, essa porta é ser pobres em espírito, isto é, ter um espírito contrito, um espírito arrependido e também um coração quebrantado e humilde. E dessa forma, queridos irmãos, quem quer entrar, né, e participar do reino dos céus, tem que entrar por essa porta. E todos nós, irmãos, não nos consideramos capazes de coisa alguma, né? É o Senhor que é capaz em nós, pela sua misericórdia, Ele pode nos usar como vasos de misericórdia para que o seu poder se manifeste em nossa fraqueza. Portanto, irmãos, a partir do capítulo 16, então, ele mostra o que está no seu coração. Ele não apenas quer resgatar indivíduos de coração quebrantado, de espírito contrito, mas até então ele tem nos chamado para trabalhar no descanso, porque quem trabalha com espírito contrito, confiando no poder de Deus, ele trabalha no descanso, porque não é ele quem faz a obra é feita, né, pela palavra de Deus. Quando nós temos um amor reverente à palavra, nós ouvimos a palavra com simplicidade, obedecemos e a praticamos, a obra de Deus acontece aqui na terra. É isso que nós temos experimentado nesses últimos 5 anos. Graças a Deus, irmãos, mas tem uma coisa que está no coração de Cristo, Ele nos dá descanso para servi-lo, para trabalhar para Ele, fazer a vontade do Pai, mas Deus precisa de um lugar de descanso. Esse lugar de descanso, irmão, chama-se a igreja. E essa igreja precisa ser edificada. Não é apenas um ajuntamento de materiais de construção soltos, não. Esses materiais de construção que somos nós, que fomos resgatados do capítulo 1 até capítulo 15 de Mateus, e agora Deus deseja nos edificar em uma só casa espiritual, um só edifício, para que Deus possa ter o seu descanso, o seu lugar de descanso. É isso que nós vamos falar
hoje. Por isso que em Mateus 16, ele começa a revelação, né, de Cristo e também da igreja. Esse é o grande mistério relatado em Efésios capítulo 5. O grande mistério é a revelação de Cristo e da igreja, tá? Então vamos lá, vamos começar com o mistério de Cristo. Vamos dar uma olhada em Mateus 16 no texto, né? Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quer dizer, as pessoas carecem da revelação de Deus para conhecer realmente quem é o Cristo. E muitas vezes, né, nós achamos que conhecemos a Deus, achamos que conhecemos a Cristo, mas sem revelação de Deus nós não conhecemos. No máximo nós sabemos um pouco de teoria, um pouco de conhecimento doutrinário, mas nós precisamos da revelação. E Efésios, vamos lá, vamos ler primeiro. E eles responderam, os discípulos responderam quem era que o povo diz ser o Filho do Homem. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, o conhecimento sem revelação do povo é esse, que Jesus é mais um dos profetas, certo? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, Jesus certamente não ficou satisfeito com a resposta do povo, né? Mas os discípulos que estão acompanhando Jesus há nesses últimos tempos, e ele quer saber se os discípulos têm a revelação. Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma resposta simples, mas uma resposta que veio da revelação de Deus. Ali diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem revela o mistério sobre Cristo é o Pai. Portanto, Cristo é o mistério de Deus. E o mistério de alguém, só esse alguém pode revelar quando ele quiser, certo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Bom, hoje, né, eu vou falar um pouco sobre isso, e a mensagem 3 vai complementar, né? Por exemplo, sobre Cesareia de Filipe ainda não vou comentar, será comentado na mensagem 3, tá bom? Então, vamos então abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 3. Versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aqui o mistério de Cristo já se refere à igreja. Então o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. E eu vou deixar mais claro daqui a pouco. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Essa revelação só é possível ocorrer
no Espírito. Não é pela nossa mente lógica, não é pelo nosso conhecimento doutrinário, mas carecemos da revelação de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Tá? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão bem mais detalhada sobre esse mistério que nós acabamos de falar em Mateus 16. Mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, tá? Então vamos dar uma olhada em Colossenses. Colossenses 2. Colossenses 2. Podemos ver Colossenses 2, versículo 2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Isto é, o mistério de Deus, como eu disse, só Deus pode revelar. E o mistério de Deus é Cristo. Então, você precisa pedir para Deus lhe dar essa revelação, por você realmente enxergar, não pelo conhecimento da letra, mas pela revelação do Espírito, tá? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se você quer ter sabedoria, você quer ter verdadeiro conhecimento, queridos irmãos, você precisa desse mistério de Deus, Cristo. Ele, tanto é que ele foi, quando Deus criou, né, os céus e a terra, Cristo era o seu arquiteto, porque nele estão concentrados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é esse Cristo, como o mistério de Deus, que Deus Pai quer nos revelar. Tá? Então, um mistério que somente Deus pode revelar, pode desvendar. Jesus não era apenas um dos profetas, antes ele era o Messias, profetizado no Antigo Testamento e tão esperado durante séculos. Evangelho de João, capítulo 1, vamos dar uma olhada? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, tá? Então, André, ele disse: achamos o Messias, achamos o Cristo. E versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, eles acharam
aquele que todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito dele, a respeito de Messias, que era o próprio Jesus Cristo. Lucas 2, 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Capítulo 3, versículo 15, ainda de Lucas. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não era ele, porventura, o próprio Cristo, né? Então disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O povo pensava que João Batista era o Cristo, mas ele deu testemunho sobre Cristo, porque ele não era o Cristo, mas Jesus sim era o Cristo que havia de vir. Ele então foi comissionado. A palavra Cristo é ser ungido com uma comissão. Ele foi comissionado para realizar a vontade de Deus. Cristo então é o ungido de Deus. Por isso, irmãos, não é de causar estranheza que Jesus Cristo, por causa dessa comissão dele, ele só tinha um foco. O foco dele era realizar a vontade de Deus, porque ele foi incumbido, foi comissionado para isso. Por isso que ele era o Cristo. E ele é o Cristo, o ungido, comissionado para executar a vontade de Deus. Mas ele também é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo refere-se à sua pessoa, como o segundo do Deus triuno, o segundo da Trindade, com o objetivo de trazer vida ao mundo, para o homem. João 6:33. João 6:33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Tá? Sobre Cristo, o versículo 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então esses dois versículos, né, o primeiro versículo fala que ele é o Filho do Deus vivo, veio com uma comissão de trazer vida para o homem. E ele é o Cristo. Ele foi comissionado por Deus para fazer a vontade daquele que o enviou. Os irmãos entenderam? Então ele não veio para fazer sua própria vontade, e a vontade de Deus não é fundar uma religião grandiosa, né? Uma religião com uma organização fantástica, né? Como os homens sempre pensam. Não. O trabalho de Deus através de Jesus como Filho do Deus vivo é trazer a vida de Deus para o homem. Esse é o trabalho de Deus. Por meio de sua morte e ressurreição, ele se tornou um Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou é espírito que dá vida. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo veio com uma incumbência de fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esta: que ele traga a vida de Deus ao mundo, que ele venha a dar vida para o mundo. Mas ele
terminou a sua tarefa no seu ministério na terra, morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não abandonou o homem, ele se tornou o Espírito que dá vida e continua conosco como Espírito e continua dando vida. Amém? Isso demonstra que Deus não quer estabelecer uma grande organização religiosa. Esse é um engano, né, que muitos homens religiosos pensam. Jesus não quer, né, não quer morar num templo suntuoso, né, majestoso. Jesus não quer uma organização religiosa gigantesca, porque alguns acham que Jesus, ele, né, por 3 anos e pouco do seu ministério aqui na terra, ele falhou, porque quando ele partiu, né, pela morte na cruz, ele não conseguiu organizar uma grande religião. Mas Jesus não veio para organizar uma grande religião. Ele veio como um grão de trigo, caindo na terra para morrer. E quando ele morreu, ele produziu muitos grãos. Ele produziu muito fruto e assim produziu a igreja. O trabalho de Deus é dar vida, o trabalho de Deus é pela vida. Ó Senhor Jesus, o Deus vivo então quer produzir um organismo vivo, totalmente unido em vida com Ele. Irmãos, esse é o trabalho de Deus. Não é uma religião grande, não é uma organização grande, né, de causar respeito do mundo inteiro. Não, Ele quer um organismo vivo, gerado pela vida de Deus. E esse organismo vivo, que é a igreja, é um organismo que vive unido a Deus e faz a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, o mistério, agora vamos chegar no mistério de Deus, a igreja. Então, Cristo também, ele desvenda o seu mistério, tá? Como eu já li, vamos voltar a ler, Mateus 16, 18, né? Também eu te digo, já que Deus Pai revelou a Pedro essa grande revelação sobre Cristo, sobre o Filho do Deus vivo, e agora Cristo também, ele quer revelar o seu mistério. Irmãos, aí que está, isso estava no coração de Deus, na verdade, desde capítulo 1 até capítulo 15 de Mateus, como preparação para essa grande revelação. E agora Jesus abre o seu coração. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Veja bem, Jesus disse, eu edificarei. Quem vai edificar a igreja é o Senhor. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Como é que Cristo vai fazer isso? Ele vai edificar a sua igreja, porque todos os que Cristo redimiu com seu sangue precioso, ele regenerou com o Espírito, isto é, nasceu de novo pelo Espírito. E esses então são pedras para a edificação da igreja. Eu já tinha explicado sobre, né, essa palavra Petros, né, que são, né, e Petra, tá? Então, aqui indica que Pedro era uma pedra para edificação, e sobre esta pedra, aí é sobre esta rocha, tá, edificarei a minha igreja, que é o fundamento da edificação, desse edifício que a igreja tem por fundamento a revelação que Deus acabou de dar para Pedro, e que também, que Cristo é a pedra angular. É a principal pedra para essa edificação parar de pé. Assim como Deus fez cair pesado sono sobre Adão, vamos dar uma olhada, tá? Acho que não custa a gente rever, se alguns já viram, né? Gênesis 2, versículo 18, Jesus diz o seguinte, Deus diz o seguinte, disse mais o Senhor Deus, depois que criou o homem, Adão, não é bom que o homem esteja só.
Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na verdade, aqui o homem, Adão, ele estava prefigurando a Cristo que haveria de vir também como homem. Então, quando ele disse, não é bom que o homem esteja só, Deus também estava preparando, né, uma auxiliadora idônea para o seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então aqui está a figura da realidade que está acontecendo hoje. Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Então, irmão, primeiro eu quero dizer que o homem, quando foi criado por Deus, ele criou, né, o homem com uma capacidade muito grande. Imagina só, dar nome para todas as criaturas, tudo que Deus criou, sejam animais, sejam aves, é uma coisa difícil, né? É uma tarefa difícil, mas o homem tinha essa capacidade. Só que a intenção de Deus fazer Adão dar nome para todos os animais era que ele se convencesse que não havia dentre os animais nenhum ser que pudesse ser o seu complemento, que pudesse ser a sua auxiliadora, que pudesse ser a sua mulher, tá? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Irmãos, essa palavra transformar, esse verbo transformar, é verbo construir, é verbo edificar. Então essa mulher, a Eva, ela passou por um processo de edificação a partir da costela de Adão e se tornou a mulher. Por isso que quando lhe a trouxe, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, aqui na verdade diz o seguinte, que Jesus, ele teria de adormecer um profundo sono. Esse adormecer significa a morte pela cruz que Jesus teria que passar para poder gerar a igreja. E Cristo, por isso ele diz, eu edificarei a minha igreja. Tudo tem que ser feito por ele. Ele morreu, né, com seu sangue, ele redimiu os pecadores de volta para Deus, e ele finalmente gerou a igreja, e essa igreja precisa passar por um processo de edificação, para que Cristo pudesse encontrar nela, essa mulher, o seu descanso. É isso que Deus, e também Cristo conta com ela para terminar a sua tarefa, né, de fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então Deus conta com você, Deus conta com a sua igreja para a edificação da igreja. Então a igreja foi gerada, né, por meio da morte de Cristo e também a ressurreição de Cristo. E Efésios 3, versículos 2 e 4, que eu tinha lido para vocês, ali mostra que Paulo, como um despenseiro da graça de Deus, isto é, Paulo era um mordomo da casa de Deus. Um mordomo é aquele que cuida de todos os membros da casa, suprindo, né, o que cada um precisa. Então, o apóstolo tem essa função, tem esse papel. Então, ele, como mordomo da casa de Deus, ele recebeu a revelação. Por isso, irmãos, todos nós que servimos ao Senhor, precisamos servir o Senhor, servir a igreja com revelação. Com revelação. Então, para conhecer o mistério de Cristo, em outras gerações
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E qual é esse mistério de Deus? É que os gentios são co-herdeiros de Deus, juntamente com os judeus crentes, membros do mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios não participaram da promessa dada aos patriarcas, mas os gentios participam da promessa dada no Evangelho de Cristo. Aleluia! Então nós hoje participamos dessa promessa e nós hoje somos co-herdeiros e membros do corpo, do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. Paulo foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus e a ele concedida segundo a força operante do seu poder, a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu expliquei um pouquinho na conferência de jovens na mensagem 5. Qual é a diferença entre força e poder? Deus, Ele tem grande poder. Mas esse poder precisa ter força para executar a sua vontade, executar o seu trabalho. E esse poder executa o seu trabalho através de Paulo pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando Paulo prega o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e essas riquezas são supridas aos membros desse corpo, essas riquezas fazem um trabalho e realiza a vontade de Deus. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou, como eu fiz na conferência de jovens, vou tentar explicar. Deus, Ele é poderoso, Ele tem poder. Assim como quem visitou a hidroelétrica de Itaipu, vocês perceberam que aquela é uma das barragens mais altas do mundo. E aquilo represa, aquela represa consegue conter uma quantidade muito grande de água, e o poder da água represada está principalmente na sua altura de água represada, tá? Então isso é física, tá? Quanto mais, cada metro de água exerce uma pressão de 1 tonelada por metro quadrado. 2 metros de coluna de água exerce uma pressão de 2 toneladas por metro quadrado. E 10 metros de coluna d'água exerce uma pressão de 10 toneladas por metro quadrado. Você imagina 100 metros de altura de água, são 100 toneladas de pressão, de força sobre 1 metro quadrado. Então, o poder de uma hidroelétrica está na coluna de água represada. Isso é o poder, tá? Mas esse poder, você não se pode usar para realizar um trabalho se ele continuar lá represado. Vocês entenderam? Esse poder está lá, é o poder latente, está ali. Mas quando os homens fizeram no Itaipu uma usina, isso é, conduziram aquela água, passando por um rotor, tá? E essa força da água, com esse poder todo, gira um enorme rotor, que nós chamamos de gerador de energia, e esse enorme rotor começa a girar, e por quê? Porque o poder se transformou em força. Vocês entenderam? O poder transforma em força para girar o rotor. E quando gira o rotor, gera a energia elétrica.
E a energia elétrica é gerada e é transmitida através de alta tensão até a sua cidade. E da sua cidade tem uma subestação que faz rebaixamento de tensão e chega até na sua casa, e você pode usar o poder que está na hidroelétrica, que se transformou em força e realizou o trabalho para você estar disponibilizando a você o uso, né, dessa energia no seu ventilador, na sua geladeira, no seu ar-condicionado. Então, o poder precisa se transformar em força para ser útil para o homem. Irmãos, graças a Deus, irmãos, quando Deus, que é cheio de poder, e quando Deus usa os seus servos para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, esse poder foi transformado em força para gerar trabalho. Vocês estão entendendo? Por isso, irmão, nós precisamos pregar o evangelho. Deus é poderoso, mas Ele vai continuar poderoso e não tem nada a ver com o homem. Então nós precisamos aprender com Paulo, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, tá? E por quê? Porque eu já expliquei na conferência de jovens, isso é física. Na física, o trabalho é força vezes um deslocamento, tá? Eu tenho aqui um objeto, um corpo, com uma determinada massa. Se eu aplico uma força aqui e desloco ele 40 centímetros, a força multiplicado pelo deslocamento realizou um trabalho. Vocês entenderam? Então, a força realiza o trabalho deslocando esse corpo, né, de 40 centímetros. Isso é o trabalho, tá? E a força numa aceleração é massa vezes aceleração, né? Se você aplica o seu carro tem potência, que é poder. O seu carro tem potência, mas se você não usa essa potência para deslocar-se, aquela potência é inútil. Então, quando você usa aquela potência para se deslocar, isso é, você engata a primeira marcha, o que você faz? O que você está fazendo? Você está usando a potência do seu motor através da caixa de transmissão como é que fala? Gera uma força que empurra o carro, né, com uma determinada aceleração, tá? Então, massa do seu carro vezes aceleração dá a força. Bom, se você não entendeu nada, também não tem problema. O importante, irmãos, é que nós precisamos transformar o poder de Deus e realizar o trabalho de Deus através da força. E essa força operante do seu poder. É a força operante do seu poder que está no Evangelho. Por isso, irmão, nós temos que pregar o Evangelho, e esse Evangelho vai gerar o quê? Vai gerar a igreja. E essa multiforme sabedoria de Deus será conhecida diante dos principados e potestades. Eles vão se assustar, vão se surpreender. Olha só o que o poder de Deus fez. Portanto, irmãos, o mistério de Cristo é a igreja. Deus quer preparar essa igreja, Deus quer edificar a igreja. Então, a palavra do Evangelho manifestará o resultado da operação desse mistério. Não sei se vocês vão entender. O mistério é maravilhoso, mas esse mistério precisa transformar em operação. Senão fica só no conhecimento. Então, graças a Deus, esse mistério, né, opera. E ela opera o quê? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principalmente, irmãos, Satanás e os seus anjos. Eles vão ver, né? Eles subestimaram o que Deus pode fazer. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu li tudo isso em Efésios capítulo 3, versículos 9 até 11. Então, irmãos, Deus tem realmente um mistério da sua vontade. Isso eu já li também várias vezes, vou reler Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos lá. Ó Senhor Jesus,
Efésios 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade. Essa vontade, irmãos, de Deus é imutável. Ele não vai mudar nunca. E o mistério da sua vontade é esta, vou ler. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, o mistério da sua vontade tem tudo a ver com Cristo, certo? De fazer convergir nele, ou essa palavra pode ser traduzida em encabeçar, de fazer encabeçar nele todas, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, durante os tempos da criação, certo? Deus, o tempo está correndo, certo? O tempo está correndo. Tic-tac, tic-tac, o tempo é inexorável, ele não volta. O tempo, o minuto que passou agora, irmão, não volta nunca mais. Você não tem como trazer de volta. Então, esse tempo está sendo gasto, sabe para quê? Para Deus fazer acontecer o mistério da sua vontade. E o mistério da sua vontade é o quê? É encabeçar Cristo sobre todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele vai encabeçar, Cristo vai encabeçar todas as coisas, e esse é o mistério da vontade de Deus. Deus aprove, né, colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas do céu e da terra. Mas como vai acontecer isso? Aí que entra a igreja. Aí que entra a igreja. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Vocês entenderam de novo a força e poder aqui? Deus opera segundo a eficácia da força do seu poder. O poder só opera pela força. Certo? Então, a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, como Deus vai fazer esse trabalho de encabeçar Cristo sobre todas as coisas? É ressuscitando a Cristo com a sua suprema grandeza, o seu poder. E não só isso, né? Ele ressuscitou e ele o fez assentar nos lugares celestiais, acima. Fez Cristo assentar à sua direita, à direita de Deus, quer dizer, não tem ninguém ou nada mais alto do que ele, tá? À sua direita, nos lugares celestiais, ele está acima de quê? De todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, no século vindouro, no milênio. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ele já fez isso, Deus já fez isso. Mas Deus quer usar a igreja para fazer isso. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, então ele deu à igreja. Então a igreja tem essa missão, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, irmãos, essa é a nossa missão. Por isso que não basta apenas resgatar os perdidos, curar os doentes, os enfermos, né, os endemoniados. Não é suficiente apenas introduzir os contritos de espírito e de coração quebrantado para vir para o reino dos céus. Mas Deus precisa da igreja. Deus precisa da igreja para que o mistério da sua vontade se cumpra, para que Cristo possa realmente encabeçar sobre todas as coisas, tá? Então, irmãos, Cristo, ele vai edificar a sua igreja. Vamos
Dá uma olhada em Efésios 2. Efésios 2. Hoje eu vou ler só do 19 em diante, tá? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa palavra família é oikos, é a casa de Deus. Nós somos a família de Deus, nós somos a casa de Deus. A casa de Deus, então, você tem casa, não? Você mora na sua casa? Onde é o lugar da sua habitação? Onde é o lugar do seu descanso? Não é na sua casa? Você às vezes viaja, você já viajou, já ficou em hotéis, não ficou? Você já ficou em hotéis com condições melhores do que a sua casa, não ficou? Mas onde você encontra descanso? Na sua casa. Então, irmão, graças a Deus, a igreja é a família de Deus, é a casa de Deus. É só ali que ele encontra descanso. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Irmãos, eu acho que esse versículo explica muito bem, porque eu sempre tenho, sabe, não consigo engolir totalmente, apenas dizer que o fundamento da igreja, a rocha, é a revelação, né, sobre a igreja, dada por Deus a Pedro, e também pode se referir a Cristo como fundamento, porque 1 Coríntios 3 fala que Cristo é o fundamento. Mas, irmãos, eu acho que esse versículo explica melhor. Esse versículo diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quer dizer, a revelação veio pelos apóstolos e profetas. Mas quem é a pedra angular? Entendeu? Então eu acho que esse versículo aqui completa aquela revelação. A revelação, né? A revelação é o fundamento. Só que essa revelação mostra que Cristo é a pedra angular. Os irmãos entenderam? Então assim, Cristo, no qual todo edifício, olha só, Deus quer um edifício. Deus não quer materiais de construção que estão disponíveis nas lojas de materiais de construção. Deus quer trazer do capítulo 1 até 15 de Mateus, quer trazer todos esses materiais, mas Deus quer um edifício. Deus precisa colocar esses materiais, cada um no seu lugar. Deus precisa colocar juntos, alguns materiais juntos, servindo juntos, não é isso? Para que pudesse haver um edifício. Vocês estão entendendo? Então aqui diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Irmãos, esse edifício só cresce quando estiver bem ajustado. Irmãos, eu ganhei isso quando eu fui lendo aqui. Falei, primeiro fala bem ajustado, depois fala em crescer. Em outras palavras, não cresce quando não se ajusta. Vocês que têm experiência de construção, vocês sabem disso. Não adianta você juntar os materiais de construção, colocar de qualquer forma, porque se não se ajustarem, não tem um edifício. Precisa ajustar os diferentes membros materiais de construção, né? Por exemplo, para fazer uma coluna, uma viga, uma laje de concreto armado, você precisa o quê? Você precisa, primeiro, né? Você precisa fazer a armação de ferro, né? Na medida certa, no tamanho certo, bitola certa, e você precisa ter formas para poder conter o concreto. E você precisa fazer o concreto na medida certa de britas e pedra, areia e cimento, certo? E você precisa colocar e ajustar bem, precisa ainda ter o vibrador para ajustar bem o concreto com toda a armação, toda a armadura, é ou não é? E quando tiver todo ajustado, é que surge uma coluna firme, e surge uma viga capaz de sustentar uma carga ou uma laje. Entendeu? Então assim,
não existe edifício, não existe edificação se não se ajustarem os materiais de construção. Por isso, irmãos, Deus precisa fazer um trabalho a partir do capítulo 16, um trabalho, quem sabe, mais difícil ainda, mais árduo do que do capítulo 1 até 15. Capítulo 1 até 15, Jesus usou sua autoridade, usou seu poder, né? Curou, né? Expulsou demônios e trouxe, né, para a casa dele os contritos de coração. E agora? E agora? E ainda mais, irmão, nós temos muita dificuldade de relacionamento. Nós temos muita dificuldade de nos ajustar com outra pessoa. O seu casamento, que eu diga. Casamento, você está se ajustando com o seu esposo, sua esposa, ainda duas pessoas que se amam. Você imagina, agora você tem que se ajustar com os irmãos que chegam. E agora estão chegando muita gente, estão chegando muitas pessoas, né? E nós precisamos aprender, irmãos, a edificar-nos. Quando estiver bem ajustado, esse edifício cresce para santuário. Essa palavra santuário aqui é o templo. Para o templo dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados. Irmão, esse versículo aqui é importante. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Somente depois de edificados, vocês se tornarão a habitação de Deus no Espírito. Deus precisa de um lugar de habitação. Deus precisa do descanso. Quando Deus criou o homem no sexto dia, lembre-se, irmãos, que nós estamos no sexto milênio. Já está na hora, irmãos, de ter esse edifício para Deus descansar. Estamos no finalzinho do sexto milênio. E agora, irmãos, a igreja, finalmente, essa palavra de Mateus 16 está sendo falado conosco. Depois de tantas revelações e tantas operações miraculosas do Espírito através da comportagem dinâmica, avança jovem, não é isso? Tantas coisas que estão acontecendo, rede de cuidado, irmão, tantas maravilhas estão acontecendo, e agora o Senhor está falando para mim, agora eu quero ver. Agora chega a hora, irmãos, de edificar-me uma casa. E eu quero habitar. Já está no final do sexto dia. E eu quero descansar. Porque no sétimo dia, descansou Deus. Descansou das suas obras. Irmão, nós estamos perto do sétimo milênio. E Deus quer descansar. Por isso, irmãos, eu falei várias vezes, nós somos a geração final. Nós somos os trabalhadores de última hora. Nós não temos direito de falhar. Outras gerações podem até ter falhado, mas nós não temos direito a falhar, porque nós somos a última geração. Por isso, queridos irmãos, eu tenho falado para os irmãos, vamos manter-nos sempre humildes. Não vamos nos orgulhar por causa de algum sucesso. E não vamos virar uma nova religião por causa de algum êxito. Irmão, nós temos que continuar sendo seguidores do Cordeiro. Para onde quer que vá, continuamos, irmãos, sendo simples, obedientes como aquela geração que entrou na boa terra de Canaã. Não a anterior, né, que era uma geração incrédula, uma geração desobediente, né, e essa geração não creu, essa geração não entrou. Mas, irmãos, nós queremos crer na palavra do Senhor até o final, até entrar na boa terra. Ó Senhor Jesus! Então a edificação da igreja implica que os membros da família de Deus se ajustarem para crescer em Cristo como a pedra angular para serem um templo no Senhor. E o resultado da edificação será a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, o homem não conhece a vontade de Deus, faz grandes templos físicos, suntuosos, gigantescos, como se Deus tivesse prazer em habitar em templos feitos pelas mãos humanas. Irmãos, eu fui agora recentemente para a Europa, nós fomos para um lugar onde estavam os albigenses e a igreja naquele tempo, chamada igreja naquele tempo, conseguiu debelar a chamada rebelião dos albigenses, né? E eles passaram então a construir aqueles templos suntuosos.
a guia nos informou de que eles começaram a construir essas construções suntuosas para demonstração de poder da igreja. Mostrar que nós temos poder, nós temos força. Irmãos, Deus não habita nesses lugares, não habita nesses templos suntuosos, né? Deus quer habitar, né? A habitação de Deus no Espírito, que somos nós. Então, irmãos, vamos seguindo para o final. Certa vez, vamos lá, vamos ler. Segundo Samuel, vamos para 2 Samuel 7. Senhor Jesus, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Irmão, você sabe o que é isso? Isso é exatamente o que eu comentei com vocês até agora. Em Mateus 11, vamos lá ver, vamos ler. Mateus 11, depois a gente volta aqui para o 2 Samuel. Mateus 11. O Senhor quer um grupo de pessoas para fazer a vontade de Deus que sejam felizes em esvaziar-se a si mesmo e deixar Deus trabalhar por meio dele. Então, assim, irmãos, o homem que realmente faz a vontade de Deus, do jeito que Deus quer, irmãos, trabalha no descanso. Porque quem faz a obra é o próprio Deus, é o Espírito que faz a obra. Basta a nós, irmãos, ouvirmos a palavra do Senhor e sermos simples, obedientes, e a própria palavra, irmãos, faz o trabalho do Senhor. Então nós trabalhamos no descanso. Então todo o trabalho de Mateus, do começo até capítulo 15, Deus quer nos introduzir para ser esses trabalhadores, para fazer a vontade de Deus juntamente com Ele, só que trabalhando no descanso. Deus quer nos dar descanso. Por isso, irmão, no final do capítulo 11 de Mateus, versículo 28, ele disse assim, na verdade ele disse para os religiosos de Jerusalém. Ele também disse isso para os seguidores de João Batista, né? Se você quer fazer uma obra própria, você vai se cansar, você vai trabalhar muito e você vai se esgotar. Então vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmão, na obra do Senhor não falta suor, na obra do Senhor não falta trabalho. Mas, irmãos, nós achamos descanso para a nossa alma trabalhando para o Senhor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, é por isso que fiz questão de vocês lerem 2 Samuel 7. Não sei se vocês entenderam porque eu li aqui para vocês. Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Davi como rei sobre uma nação de Israel, era uma nação importante, era uma nação agora que muitas nações ao redor querem destruir, porque se tornou uma nação forte, porque tem Deus como seu Senhor, o Senhor como seu Deus, certo? Então, nós precisamos aprender, se o Senhor está à nossa frente, irmão, nós temos descanso, e Deus vai dar descanso a nós de todos os nossos inimigos. Não precisa se preocupar. Obstáculos, impedimentos, dificuldade, sofrimento. Irmão, Deus vai nos dar descanso. Agora que Deus te deu descanso, você aprendeu a trabalhar no descanso? Tá bom, agora Deus vai falar, eu preciso de descanso. Você vai edificar uma casa para mim. Vocês entenderam?
a partir do capítulo 16, agora é a nossa vez de começar a trabalhar para dar descanso para o Senhor, só que trabalhar no descanso. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Você vai conseguir edificar casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Eu nunca falei isso para nenhuma das suas tribos. Eu nunca exigi que vocês construíssem uma casa de cedro para mim. Na verdade, eu quero que seu filho Salomão faça uma casa para mim. Mas não é porque eu quero habitar nessa casa, mas eu quero, como testemunho para todas as outras nações, eu quero mostrar que eu habito nesse templo, né, que Salomão vai construir, como o quê? Como a figura da habitação de Deus no Espírito. Tá? Ó. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Na verdade, Deus quer fazer casa para Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Na verdade, esse filho não estava dizendo só de Salomão. Esse filho aqui é Jesus Cristo. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Irmãos, é isso. Deus quer essa casa. Por isso, irmãos, em Isaías 66, eu falei muito do versículo 2, mas eu queria falar do versículo 1, na King James atualizada. Isaías 66 é o último capítulo de Isaías. Versículo 1 diz assim: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Eu preciso de uma casa de cedro? Eu preciso de uma casa física para me dar descanso? Irmãos, é muita miopia. O Senhor quer edificar a sua igreja. E na igreja Ele terá descanso de fato. Por isso, irmãos, ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe. Eu criei tudo. Por que eu preciso que vocês edifiquem uma casa para mim? Eu criei essa coisa grandiosa da criação. Eu que fiz, né? E só assim tudo que há veio a existir, porque eu fiz. E assim, né, indaga Javé, o Senhor. Mas, embora eu fiz toda essa grandiosidade da criação, mas eu vou dar a minha atenção e a minha estima a este, quem?
ao humilde e arrependido de espírito e que dedica seu amor reverente à minha palavra. Não sei se os irmãos entenderam. Esses vão edificar uma casa para o Senhor. Esses de humilde e arrependido de espírito, esses que dedicam o amor reverente à sua palavra, que permite Deus realizar a sua vontade, esses vão edificar uma casa, e essa casa será o meu lugar de descanso. Os irmãos entenderam? Então, Deus é infinito, Ele é ilimitado, homem nenhum seria capaz de fazer uma casa física para sua habitação, por maior que você construa. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este, né? Eu estou lendo o meu esboço, ao humilde e arrependido de espírito que dedica seu amor reverente à minha palavra. Irmãos, a igreja, como a realidade do reino dos céus, é composta de pessoas que são pobres em espírito. Essas pessoas vão edificar a casa para o Senhor. A igreja em Filadélfia tem pouca força. No entanto, guarda a palavra do Senhor, quer dizer, ouve a palavra dos profetas como a palavra do Senhor, e a palavra opera eficazmente neles que creem. E não só isso, eles não negaram o nome do Senhor, isto é, eles não têm capacidade própria, eles vivem invocando o nome do Senhor. Por isso, o Pai aprove dar o seu reino a esse pequenino rebanho, que não é numeroso nem poderoso. Esse é o lugar de habitação que Deus procura para o seu descanso. Irmão, nós não somos uma grande organização religiosa, não somos poderosos, não somos numerosos, mas, irmãos, nós somos contritos de espírito, somos arrependidos de espírito, nós temos coração quebrantado e ainda mais, nós dedicamos nosso amor reverente à palavra do Senhor. Isaías 57 também já li, não é isso? Vamos lá, vai. Isaías 57, Deus é... Vou ler aqui no meu esboço, vocês já sabem. Deus é o alto e o sublime, que habita a eternidade, pois não é limitado pelo tempo e espaço como o homem. Na dimensão física, ele habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, ele está contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Isaías 57, 14 e 15. Então, irmãos, a prática de posso orar por você visa justamente encontrar os de espírito contrito e coração quebrantado, pois são materiais adequados para a edificação da igreja. Se você encontrar alguém na rua, diz, eu sou capaz, deixa comigo, eu vou fazer tudo, vou para a sua igreja, eu vou transformar a sua igreja em uma grande organização religiosa, irmão, não traga esse não. O Senhor quer, através de você, pregando o Evangelho, procurar os contritos de espírito, os arrependidos de espírito, irmãos, para quê? Para Deus poder levantar o ânimo dos quebrantados de coração e trazer alento ao espírito, ao coração arrependido, porque são esses que vão edificar a casa de lugar de descanso para o Senhor. Somos como os 4 seres viventes de Ezequiel capítulo 1, carregados de cargas elétricas da eletricidade celestial. Nós zigue-zagueamos como os 4 seres viventes nas ruas, irmãos, com o objetivo de encontrar os corações contritos, os corações quebrantados. Irmão, se esse diz não, né, ele não está com o coração adequado, mas pode não estar com o coração adequado agora, pode ser que daqui a 10 minutos ele esteja. Ele falou, não, tudo bem, você vai para outro. Mas dali a pouco, quem sabe, ele volta. Ele volta e fala, olha, desculpa, eu falei não, mas não me senti bem. Eu preciso sim da oração. Irmãos, Deus quer procurar esses. Porque são esses, irmãos, que vai dar lugar de descanso para o Senhor. Não são os capazes, não são os justos, né? Não são os que são sãos, que não precisam de médicos, né? Ó Senhor Jesus, então...
Vamos terminar com Ageu 1. Vamos lá, Ageu 1. Ageu é antes de Zacarias, né? Ageu 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vamos considerar o nosso passado. Por quê? Versículo 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Irmãos, quem sabe, durante todos esses 40 anos de preparação do Senhor, agora é que chegou o momento certo. Porque embora, irmão, o Senhor tenha nos agraciado durante esses 40 anos com muita palavra, né, tal, mas, irmãos, parece que a coisa ainda não ia muito para frente. Nós comíamos, mas não dá para fartar muito. Nós tínhamos, não pode dizer que não tem, tem, mas não sobra. Mas, irmãos, vamos considerar o passado? Subi ao monte, versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmão, está na hora, irmãos, de nós agradarmos realmente ao Senhor, aí a nossa vida muda também. As igrejas estão sendo revitalizadas, irmão, porque nós deixamos de cuidar de nós. Deixamos de, como diz assim, não é isso? Versículo 9, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando eu trouxesses para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanecem em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmãos, enquanto nós ainda corremos, a principal motivação nossa de viver aqui na terra é correr pela nossa própria casa, irmão, e a casa do Senhor está sendo deixada de lado, em segundo plano, irmão, a coisa nunca vai bem. Nunca vai bem. Mas graças ao Senhor, irmão, chegou a hora. Chegou a hora de Mateus 16. E agora, irmãos, vamos cada um de nós, né? Não é deixar de cuidar da nossa casa, mas, irmãos, a prioridade, irmãos, é edificar um lugar de habitação para Deus, tá? Então, vamos subir ao monte, vamos trazer madeira, materiais para edificação. E esses materiais de edificação são trazidos para casa, ainda precisam se ajustar para poder crescer, né, um edifício para o Senhor. Por isso que Davi, em Salmo 132, ele faz uma oração para o Pai, para Deus. 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, precisamos nos preocupar com a casa do Senhor e um lugar para repouso do Senhor. Versículo 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Quem é esse rebento? É Cristo. Aleluia! Deus prometeu e fez. Tá? Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Os vencedores
vencedores, então, juntamente com o rei Davi. Vamos sentar no trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Irmãos, dentre tantos lugares, Deus escolheu a Sião. Deus escolheu também a Filadélfia. Irmão, Deus escolheu essa fortaleza que se preocupa em defender o reino e trazer o reino de volta. Este é o lugar, é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres, porque os seus moradores são pobres em espírito. Ele nos fartará de pães. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os teus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Eu termino aqui essa mensagem. Eu quero dizer junto com vocês, queridos irmãos, não há tempo mais de nós cuidarmos, né, somente da nossa casa. Está na hora, irmãos, chegou a hora do Mateus 16. Mateus 16, irmãos, chegou a hora, já que Jesus Cristo abriu seu coração para nós, dizendo o que Ele realmente deseja. Ele deseja edificar a sua igreja. Somente, irmãos, essa igreja edificada, as portas do Hades não prevaleceram contra essa igreja. Não é essa igreja antes de edificada, ela precisa ser edificada, irmãos, para vencer o inimigo. Portanto, irmãos, Deus precisa terminar essa etapa de edificação, e nós estamos nessa etapa de edificação, não só para dar descanso para Deus, e também para derrotar o inimigo. Vencer as forças do império das trevas. E assim, irmão, nós vamos introduzir o reino de Deus aqui, vamos trazer o reino vindouro, e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, e no final ainda Satanás se manifestará com sua rebeldia. Nós, juntamente com Cristo, nós vamos tratar com ele, e por fim, irmãos, Cristo, ele então estabelecendo paz aqui na terra, ele entregará o reino para Deus, o Pai. E Deus então será tudo em todos, sobre todo esse universo. Irmãos, nós estamos nesse contexto. Portanto, irmãos, não vale a pena a gente não lutar por isso, não viver para isso. Vamos trazer madeira na rua, vamos pregar evangelho, vamos trazer contatos para a edificação da igreja e vamos edificar essa casa. Jesus é o Senhor, amém.